Olá para todos, eu sou o irmão Josué e estou iniciando o vídeo 2 com a aula 2 do tema 1, que é escatologia bíblica. Eu espero que vocês tenham assistido a aula 1, que vocês não estejam conhecendo meu canal a partir dessa aula 2, porque se você está vendo pela primeira vez o meu canal com a aula 2, eu recomendo que você volte para a aula 1 e assista, comece a acompanhar os estudos pela aula 1, porque vai ser uma sequência, certo? O canal se chama Estudos Bíblicos, Bíblia, Alimento Espiritual, e eu baseei esse título em João, no capítulo 6, o versículo 68, que é quando Pedro diz a Jesus: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quer dizer, Pedro estava reconhecendo que só Jesus tinha alimento espiritual para ele herdar a vida eterna. Já que Jesus é Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, então a palavra de Jesus é a própria Bíblia, que serve de alimento espiritual. Então nós estamos no vídeo 2 do canal, no tema 1 e na aula 2. O tema, escatologia bíblica, e os assuntos que nós vamos estudar nesse tema, nós vimos na aula passada o princípio de dores, como a sociedade ia estar no período antes do arrebatamento da igreja. Nós vamos estudar hoje na lição 2 sobre o arrebatamento da igreja, e nas próximas aulas nós vamos estudar sobre a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, o anticristo, o julgamento do trono branco, a eternidade posterior, que é a vida eterna, o milênio, as 7 trombetas, os 7 selos e as 7 taças, o Armagedon, os novos céus e a nova terra, Então esses são os assuntos que nós vamos estudar. Então, sem mais delongas, vamos iniciar com a lição 2, que tem como título o arrebatamento da igreja. Eu amo essa imagem, irmãos, em particular o noivo chegando para buscar a noiva. E aí essa lição será dividida em introdução, o que é arrebatamento da igreja. O tópico 1, nós vamos estudar sobre a etimologia da palavra. Etimologia é o estudo de como aquela palavra surgiu e da evolução dela dentro da língua. Eu não vou em toda a aula estar estudando sobre etimologia de palavras, não. Mas nesse assunto em particular, sobre arrebatamento, eu gostaria de trabalhar o termo etimologia, porque, irmãos, eu não encontrei em nenhum canal falando sobre arrebatamento da igreja, explicando a etimologia da palavra. Eu não estou falando mal dos outros canais e recomendo que os outros canais que falam sobre arrebatamento da igreja, os irmãos assistam. Eu só estou dizendo que quando eu aprendi a etimologia da palavra arrebatamento, isso me ajudou a entender, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, as pregações que falam sobre o assunto, e o Brasil fala diferente dos outros países, certo? Então, nós vamos estudar no tópico 1 sobre a etimologia da palavra, a evolução da palavra arrebatamento. Nós vamos ver no tópico 2 quem será arrebatado e quem não será. No tópico 3, as 3 comparações feitas pela Bíblia com relação ao arrebatamento da igreja. No tópico 4, nós vamos ver em que período de tempo o arrebatamento vai acontecer. E no tópico 5, nós vamos ver apenas a introdução do pensamento pré-tribulacionista, que é o que eu concordo, certo? Então, nós não vamos ver o que é pré-tribulacionismo completo, mas só uma introdução, e aí nós partimos para a conclusão. Então vamos iniciar a lição 2, na introdução, respondendo a essa pergunta: o que é arrebatamento da igreja? Essa imagem que está aparecendo na tela agora, que aliás eu vou expandir para os irmãos verem melhor, porque é uma imagem belíssima. E vamos responder agora o que é o arrebatamento da igreja. Se alguém tem dúvida, foi uma promessa que Jesus fez. Está escrito em João, no capítulo 14, do 1 ao 3, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde é a casa do Pai de Jesus? É aqui na terra?
Não, não é na terra, porque ele criou a terra e aqui o mundo jaz no maligno. A casa do Pai de Jesus é no céu. O trono dele está nas moradas celestiais. Então ele disse, na casa de meu Pai, onde ele mora, há muitas moradas, e aí ele fez essa promessa. Eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, o que é o arrebatamento da igreja é a promessa de Jesus que ele virá outra vez e nos levará com ele. Em Apocalipse 7, o versículo 17 também diz, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. De quem é que está falando aí que os olhos serão limpos de todo sofrimento e de toda lágrima? Exatamente as pessoas que se encaixarem na promessa que Jesus fez, vos levarei para mim mesmo. E aí está dizendo, né, que quando ele vir outra vez, ele servirá de guia para as fontes das águas vivas, né? O rio das águas que promovem a vida eterna. E aí, esse versículo de Apocalipse também se relaciona com a promessa de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, explica como essa promessa vai ser cumprida, como é que ela vai acontecer. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu vou dividir, irmãos, esse texto em cores para que os irmãos entendam por etapas o que vai acontecer. Primeiro, a parte de vermelho é como o evento iniciará, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Quer dizer, quando é que Jesus, como é o início do cumprimento da promessa de Jesus? Quando a última trombeta for tocada. E aí, quem sobe primeiro? Porque vai subir dois grupos nesse evento. A parte cor de uva é exatamente o primeiro grupo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Os que ficarem vivos não precederão os mortos. E aí vem o segundo grupo que vai subir, que é exatamente os vivos, essa parte verde. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles, os que ressuscitaram em Cristo, os salvos que estavam mortos até aquela data. E aí a parte de azul mostra o local onde o evento vai acontecer. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É assim que vai acontecer o arrebatamento da igreja. A última trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados num abrir e piscar de olhos, quer dizer, vai ser numa velocidade muito grande, e vão se encontrar com Jesus nos ares, quer dizer, nas nuvens, certo? Fazendo um resumo da introdução, para concluir a introdução, o que é o arrebatamento da igreja? A promessa que Jesus fez, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Agora que a gente viu o que é arrebatamento da igreja, eu gostaria de explicar para os irmãos a origem e a evolução dessa palavra arrebatamento, quer dizer, a etimologia da palavra. Nós vamos ver agora no tópico 1. No Brasil, e eu vou enfatizar dizendo de novo, no Brasil, para os brasileiros, o termo arrebatamento, ele vem do verbo arrebatar. E aí eu gostaria de mostrar aos irmãos como é que isso acontece usando uma caneta que está no local, que é a minha mão. Arrebatar é pegar com velocidade e tomar do local onde a coisa estava. Eu vou fazer de novo. Isso é arrebatar. Certo, irmãos? Então, nós vamos voltar para o slide. Arrebatar é pegar com velocidade algo que está em algum lugar. E, para a surpresa de quem está assistindo a aula, o termo o arrebatamento da igreja não aparece na Bíblia. Nós temos como base o verbo arrebatar, tá certo? Porque o arrebatamento é o substantivo para o verbo arrebatar. Se uma coisa é arrebatada, que processo essa coisa passou? O arrebatamento, tá certo? Então, o termo o arrebatamento da igreja não aparece na Bíblia. Por que nós usamos
terminologia, né? O arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4,17 mostra: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quer dizer que aí está mostrando que nós seremos arrebatados, por isso nós chamamos de o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, o versículo 52 diz: a velocidade com que esse evento vai acontecer, mostrando que haverá um arrebatamento. No momento, no abrir e fechar de olhos, quer dizer, é muito rápido. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Olha que aí está explicando a mesma coisa que o versículo de 1 Tessalonicenses 4,17. Mostra exatamente que os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados para um corpo incorruptível nessa velocidade, num abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido que esse evento vai acontecer, certo? 1 Tessalonicenses 5,2 também mostra uma comparação feita com esse termo arrebatar, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quer dizer, como é que vem o ladrão? Ele vem o mais rápido possível e pega aquela coisa que ele quer o mais rápido possível e foge, para não ser pego, para não ser preso. Então, o arrebatamento da igreja vai acontecer rápido como um roubo. E aí eu gostaria, irmãos, de deixar bem claro que esse termo arrebatamento, de acordo com a etimologia e a evolução dessa palavra dentro do português, é um termo usado pelos brasileiros que diferencia-se nos outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles não falam lá sobre essa promessa de Jesus, eles não dizem o arrebatamento da igreja, eles usam esse termo aí, The Gathering of the Saints, quer dizer, o ajuntamento dos santos. É assim que eles pregam lá. E aí eles usam como versículo base para falar da promessa de Jesus, Mateus 23:37, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Quer dizer, Jesus sempre quis ajuntar os filhos dele como a galinha ajuda os pintinhos debaixo da asa, e ele vai conseguir fazer isso exatamente no que nós aqui no Brasil chamamos de o arrebatamento da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Entendam, prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui. No Brasil, nós chamamos de o arrebatamento da igreja. Lá nos Estados Unidos, eles falam dessa mesma promessa de João 14, de 1 a 3, falando sobre o ajuntamento dos santos. Quer dizer, se um americano vier aqui no Brasil pregar, mesmo que ele esteja com um tradutor, falando em português para pessoas que não sabem inglês, ele não vai falar de o arrebatamento da igreja. Ele vai falar sobre o ajuntamento dos santos. E se um brasileiro que sabe inglês for lá pregar, ou mesmo que ele não saiba inglês, tem uma pessoa lá que saiba e fale em inglês para as pessoas que estiverem assistindo, nós não vamos falar como os americanos falam o ajuntamento dos santos. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Quer dizer, são formas diferentes de analisar o mesmo evento. Vamos analisar agora o evento. A promessa que Jesus fez. Ele prometeu preparar lugar, vir outra vez, nos levar, apacentar como ovelhas, e ele fala sobre o casamento entre o noivo e a noiva, as bodas do cordeiro. Em qual parte da promessa os brasileiros, quando estão pregando de que Jesus vai cumprir essa promessa, em qual dessas partes nós nos focamos? Nós focamos na 3. Né? Quando a gente fala de arrebatamento da igreja, a gente está falando que ele nos levará para o céu, ele nos arrebatará. Mas os irmãos precisam entender que essa promessa pode ser dita nos outros países focando em outros ângulos. Jesus não disse, vou preparar lugar? Então, vamos imaginar aqui outro país dizendo, pregando o que nós chamamos de arrebatamento de igreja como a preparação dos lares. Jesus vai preparar casa para nós estamos para receber as nossas casas. Quer dizer, eles podem não falar do vos levarei, arrebatamento da igreja, mas eles podem dizer, está chegando, irmãos, o evento em que nós vamos receber nossa casa celestial. Ou falar apenas da segunda vinda. Jesus está para vir, mas não focar em arrebatamento. Também Jesus diz que vai nos apacentar, como o pastor apacenta as ovelhas. Então, em outro país, eles podem pregar
João 14, do 1 ao 3, dizendo: irmãos, está muito próximo de nós sermos apacentados pelo nosso pastor. Vamos ser ovelhas fiéis, porque o apacentamento, eu não sei nem se essa palavra existe. O apacentamento está para acontecer. O pastor está para nos apacentar. Quer dizer, eles podem não falar de arrebatamento, de que Deus vai nos levar, mas que nós seremos apacentados. Quer dizer, a mesma promessa sendo vista de formas diferentes. Quem sabe em outro país eles usam o tópico 5. O noivo está para chegar e o casamento, irmãos, vai acontecer. Vamos nos preparar para o casamento. Vamos ser noivas fiéis, para que no casamento nós estejamos lá com o noivo. E não falar de arrebatamento da igreja. É preciso entender que nós aqui do Brasil focamos em o arrebatamento da igreja. Mas nos outros países, não necessariamente, eles falam sobre essa terceira parte. Vos levarei para mim mesmo. Eles podem pregar essa promessa de Jesus de que nós vamos morar no céu e teremos a vida eterna, focando em outros ângulos. Eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu quis dizer com esse tópico 1. Que em outros países eles podem falar sobre a visita de Jesus, sobre o casamento, sobre o pastor e as ovelhas, sobre a aparição celestial, sobre a transformação dos corpos, sobre o recebimento das casas, certo? Não necessariamente nos outros países se fala de arrebatamento da igreja, mas fala que Jesus vai vir e que nós moraremos no céu. Se você for para outro país, precisa reconhecer que é João 14, do 1 ao 3, que está sendo pregado ali, mesmo que ele não fale de o arrebatamento da igreja. Agora que nós entendemos que o arrebatamento é a promessa de Jesus e que aqui no Brasil nós focamos em uma parte da promessa, mas que nos outros países eles podem pregar sobre a vinda de Jesus sem falar sobre arrebatamento, nós vamos entender agora no tópico 2, estudar quem será arrebatado. Quem será arrebatado? A parte de vermelho aí. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Quem crê em Deus e crê também em Jesus, que ele é o único suficiente Salvador, se encaixa nessa promessa. Ele deixou bem claro: na casa do meu pai há muitas moradas, eu virei de novo, levarei vocês. Levarei vocês quem? Quem está aí de vermelho, quem crê em Deus e quem crê que Jesus é o Filho de Deus e que tira o pecado do mundo como o Cordeiro, certo? Então, quem é que vai ser arrebatado? Quem crê em Deus e crê também em Jesus. E aí, quem são essas pessoas? 1 Coríntios 2,16 diz: mas nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Ele, e o mundo não pensa como Cristo. Nós defendemos a vida, o mundo defende o aborto, o mundo defende a pena de morte. Eu não vou citar exemplos de coisas que o mundo está defendendo contra a Bíblia, mas o mundo luta contra a Bíblia. E nós temos o pensamento que Cristo tem. Nós defendemos a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então nós buscamos a separação do mundo. E o mundo procura se sujar no pecado cada dia mais. Quem vai subir no arrebatamento da igreja? Quem tem a mente de Cristo e pensa como ele, e quem busca a santificação e não o pecado. E o que é um santo que possui a mente de Cristo? Mateus 25, do 1 ao 13, fala sobre a parábola das 10 virgens e mostra que metade dos cristãos tem a mente de Cristo e metade dos cristãos pensam ainda, infelizmente, como o mundo. Estão na igreja, mas estão curtindo e vivendo os seus pecados. Então, as 5 virgens imprudentes são as que vão ser arrebatadas e levadas pelo noivo quando o noivo chegar. Quem não vai ser arrebatado? O mundo, as pessoas mundanas e também os crentes despreparados que estão vivendo dentro do pecado. Agora que a gente viu quem será arrebatado, que é quem crê em Deus e crê também em Jesus, nós vamos ver agora as 3 comparações que foram feitas com o arrebatamento da igreja, nesse tópico 3. Vamos lá, as 3 comparações. Na realidade não existe só 3, existem várias, e nós já vimos de relance que o dia do Senhor, vai vir como ladrão, que ele vai ajuntar os seus santos nessa data, como a galinha junta os pintinhos. Mas existem 3 comparações em foco, e eu gostaria de focar essas 3. Que é, como a gente já viu na aula anterior, no princípio de dores, que o princípio de dores termina com o arrebatamento da igreja. Então isso que eu vou dizer agora não é repetição. O arrebatamento da igreja vai acontecer como nos dias de Noé, como Sodoma e Gomorra, e também como um parto.
E aí nós vamos ver os versículos que mostram isso, coisa que na lição passada, quando a gente estava estudando sobre o princípio de dores, a gente não viu os versículos, certo? Então, o arrebatamento da igreja vai ser como nos dias de Noé. Mateus 24, 37, 39 mostra isso. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, o mundo não está alerta para isso, mas os crentes estão. Quando o dilúvio chegou, pegou o mundo de surpresa. Quando o arrebatamento da igreja chegar, como nos dias de Noé, também vai pegar o mundo de surpresa. Segundo Pedro 3, o versículo 3 e 4 também mostra isso. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles zombavam na época de Noé, dizendo que o dilúvio não ia vir. Nós seremos zombados por estar pregando a vinda de Jesus. Agora, o arrebatamento será comparado também com Sodoma e Gomorra. Segundo Pedro 2, 1 a 6 diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, porque Deus não perdoou e condenou à destruição as cinzas de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-a para exemplo aos que vivessem impiamente. Esse texto está mostrando que da mesma forma que o pessoal de Sodoma e Gomorra abandonou a Deus e se segurou e viveu o pecado, assim também nos últimos dias muitos sairiam de dentro da igreja, blasfemariam o nome do Senhor, o caminho da verdade, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e muitos seguiriam. Então, o pecado vai dominar no período do arrebatamento da igreja. E a última comparação é exatamente com o parto. Como é a sequência de uma gravidez? Primeiro vem a concepção, depois tem os 9 meses da gravidez, aí começa o princípio das dores, que é quando a bolsa estoura, depois vem o parto e logo após o nascimento. O parto demora um período, né, onde as dores se intensificam, e logo após vem o nascimento do bebê. Então, por 3 motivos diferentes, o arrebatamento da igreja é comparado com os dias de Noé, porque a sociedade vai desprezar a mensagem de que Jesus está vindo. O arrebatamento é comparado com os dias de Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade, que o pecado vai estar virando lei, e quem prega a Bíblia vai ser criminoso. E o parto é uma sequência de tempo, mostrando, né, que o arrebatamento da igreja é o final dessa sequência de tempo. Agora que nós vimos as 3 comparações, né, como os de Noé, Sodoma e Gomorra e o parto, nós vamos ver o tópico 4, que é um pouco polêmico, que é o período de tempo onde o arrebatamento vai acontecer, ou quando, né? Quando é que o arrebatamento vai acontecer? Esse evento de que nós seremos levados por Jesus. Mateus 24, do 32 ao 36, fala sobre esse período. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Não tem como saber a hora exata do arrebatamento da igreja. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Da mesma forma que quando vem uma nuvem, você não sabe a hora que vai chover, mas sabe que aquela nuvem preta ou cinza está anunciando que logo, logo ela passar, vai cair chuva. Da mesma forma, quando vocês virem os sinais do período do princípio de dores, que nós estudamos na aula passada, todos aqueles sinais indicam para a proximidade do arrebatamento da igreja, mas que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Agora vamos ver essa linha do tempo sobre o parto. Primeiro, o nascimento de Jesus, né? Jesus nasceu, ele viveu aqui, pregou, né? Aí teve a morte e a ressurreição dele, ele morreu na cruz do Calvário, e depois de 3 dias ressuscitou. E após um período, ele foi assunto aos céus. Ele voltou para se sentar à destra de Deus, né? Que nós chamamos de ascensão.
Os galileus viram Jesus subindo e uma nuvem o esconder. Então vamos lá. Quando foi que Jesus fez essa promessa de João 14, de 1 ao 3? Não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou para lá preparar lugar, e depois que eu preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus fez essa promessa durante o ministério dele, antes dele ser crucificado. Ele viveu aqui dias depois da ressurreição, mas essa promessa ele fez durante o ministério dele. Certo? Então, a concepção, que foi o início da gravidez, foi exatamente quando Jesus chegou para Pedro e disse, né, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, sobre essa pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Jesus começou a dar nascimento, né, a concepção, à igreja. O período da gravidez, os 9 meses, é o quê? O ide de Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o período da gravidez é exatamente o evangelismo mundial acontecendo. E aí começa o que nós chamamos de o princípio de dores, a bolsa história, que é o quê? A deteriorização da Bíblia. O mundo pregando contra a Bíblia e elevando o pecado às alturas. Né? O período de princípio de dores é chamado de Sodoma e Gomorra e dilúvio, porque Sodoma e Gomorra, a banalização do pecado, não é tudo é normal, tudo é normal. E no dilúvio, né, a pregação seria desprezada. E logo após vem a grande tribulação, que é esse retângulo de vermelho, que iniciará no final do princípio das dores, quando o anticristo assumir, e esse período será dividido, né, em 2 partes. A grande tribulação completa será 7 anos, dividida em 2 grupos de 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio vai ser de um jeito, e nos 3 anos e meio depois vai ser de outro jeito. Nós vamos estudar isso em outra lição. A vinda de Cristo, quando é que vai acontecer? Primeira pergunta: o arrebatamento poderá acontecer durante o princípio de dores? A resposta é não. Mas todas essas coisas são o princípio de dores, é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isso está em Mateus 24, versículos 6 e 8, mostrando que durante o princípio de dores não vai acontecer o arrebatamento da igreja. Ela é no final do princípio de dores. E aí, irmãos, entre os cristãos existem 3 teorias que falam sobre o momento do arrebatamento da igreja. Essa bolinha número 1 é chamada pelos cristãos que acreditam nela, é o meu caso e o caso da aula que os irmãos estão assistindo agora, é chamado de pré-tribulacionismo, quer dizer, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. O anticristo só assume depois que a igreja vai embora, certo? Então a bolinha 1 defende que a igreja sobe antes da grande tribulação. A igreja não passa pela grande tribulação. O que é que defende a bolinha 2? Que a igreja entra na grande tribulação, vê o anticristo assumir, passa 3 anos e meio ainda aqui, e no meio da grande tribulação é que a igreja é arrebatada. Essa teoria é chamada de mesotribulacionismo, certo? E a terceira teoria sobre o arrebatamento da igreja, e eu gostaria de nessa aula falar sobre as 3 para que os irmãos entendam a diferença das 3, para quando por acaso entrar em conversa com uma pessoa que defende a bolinha 2 e a bolinha 3, você tenha argumentos para defender que a igreja sobe antes da grande tribulação. Essa bolinha 3 é chamada de pós-tribulacionismo. Os cristãos que defendem o pós-tribulacionismo acreditam que a igreja passa por toda a grande tribulação, é perseguida, e só no final da grande tribulação, quando o anticristo tiver feito o estrago, é que Jesus vem e leva a igreja. Isso é o pós-tribulacionismo. O que é que na prática os cristãos passariam se cada uma dessas teorias estiverem certas? Primeiro, no pré-tribulacionismo, que é a bolinha número 1 verde, a igreja subindo antes do anticristo assumir e da grande tribulação começar, o cristão ele tem que estar em constante vigilância negando o pecado. Eu tenho que estar ali de alerta. Não, eu não posso pecar, eu tenho que buscar o Senhor. E a minha recompensa vai ser subir e ser salvo antes do anticristo assumir. É isso que creem os pré-tribulacionistas. Que nós devemos viver em comunhão com Deus, nos abstendo do pecado e dos prazeres do mundo, para
sermos como as virgens prudentes e sermos levados pelo noivo. O que é que o mesotribulacionista, que é a bolinha 2, acredita? De acordo com a grande tribulação, e eu vou fazer um resumo aqui, quando o anticristo assumir que começar a grande tribulação, os 3 primeiros anos e meio vai ser diferente dos outros 3 anos e meio, porque ele vai fazer acordo de paz, vai ajeitar o mundo que vai estar um caos, né? E aí ele vai implantar uma marca, chamada de a marca da besta, que eu não vou nem falar sobre isso agora. Mas essa marca, João disse que vai ser na mão direita ou na testa, e que só poderá comprar quem tiver a marca. Quem tiver essa marca vai ser condenado no dia do julgamento final. Então os cristãos, eles não vão aceitar essa marca se a gente entrar na grande tribulação. O que acontece? A gente vai... Eu, que tenho meu emprego, eu vou perder meu emprego se o mesotribulacionista estiver certo e o arrebatamento só acontecer na metade da grande tribulação. Eu vou passar fome com meus filhos, eu não vou poder pagar o IPTU, vou ser expulso da minha casa, eu vou perder... eu vou ficar sem água, sem luz, sem o meu emprego para alimentar meus filhos. Então a igreja vai, digamos, depender do Jeová Jireh, que é o Deus da providência, e pedir esmola, depender totalmente de Deus. Isso seria o que o mesotribulacionista chama de colocar a igreja no fogo para ela ser purificada como o ouro é purificado. Então a igreja passa pela primeira metade da grande tribulação para ser purificada no fogo. Isso seria a foice e a colheita. Depois que o anticristo passar 3 anos e meio, aí ele vai, na metade da grande tribulação, proibir a adoração a qualquer Deus. E aí ele vai começar a perseguir e a matar quem adorar outro Deus. Isso é o que é chamado de grande tribulação mesmo. Os 3 anos e meio finais. Então a igreja, de acordo com o mesotribulacionista, ele escapa disso, dessa perseguição. Mas ele passa pela pressão psicológica do início da grande tribulação, passando fome, passando necessidade com seus filhos, para ser purificado, mas não passa pela perseguição do anticristo. Certo? Então o mesotribulacionismo, ele acredita assim, que a gente passa pela pressão psicológica, mas não passa pela perseguição de morte. E aí o mesotribulacionista, ele não precisa, na realidade, estar totalmente em comunhão com Deus. Porque ele agora dá uma pecadazinha, faz um negocinho aqui, um negocinho ali errado. Quando o anticristo assumir, aí ele faz uma aliança com Cristo. Quem é pré-tribulacionista tem que viver ali nos pés do Senhor, porque o arrebatamento acontece a qualquer momento. Agora nós vamos analisar a bolinha 3. A bolinha 3, que é o pós-tribulacionismo, ele acredita que a igreja passa pela grande tribulação completa, é guardada por Deus, e o anticristo faz uma perseguição e mata muitos cristãos no mundo todo, porque ele não vai aceitar nenhuma adoração. Então essas 3 visões os irmãos precisam conhecer. De que a igreja o pré acredita que a igreja é arrebatada antes do anticristo assumir. O meso acredita que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista acredita que a igreja passa por toda a grande tribulação. Certo? Agora nós vamos ver o pensamento geral do pré-tribulacionismo no tópico 5, que difere dos outros 2. Porque, de acordo com o pré-tribulacionismo, que é o que eu acredito, a igreja é levada antes da grande tribulação. Existe diferença entre Israel e igreja. Para o pós-tribulacionismo, igreja e Israel é uma coisa só, é um grupo só. E a terceira observação é que as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Jesus com a igreja, acontece no mesmo período da grande tribulação, lá no céu. A grande tribulação aqui na terra e as bodas do Cordeiro lá no céu. Certo? Então nós vamos agora para a conclusão da lição. E eu gostaria de deixar para os irmãos um versículo que eu uso muito aqui em casa quando eu vejo as desgraças acontecendo na televisão. Quando chega uma notícia, aí eu uso Lucas 21, 28. O pessoal se assusta. Eita, está acontecendo isso. Calma, ora. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isso que está acontecendo no mundo não é motivo de tristeza, não. Jesus está para vir. Isso é a nossa esperança. Quando vocês virem na televisão uma desgraça, fiquem felizes, porque Jesus disse que essas desgraças iam acontecer. Desgraças são a prova de que Jesus estava certo, de que a Bíblia não está mentindo. Então, quando essas coisas ruins começarem a acontecer, o princípio de dores,
né, o anticristo começar a botar as unhas de fora, é pra gente se alegrar, irmão, não é pra ter medo não. Ninguém é pra ter medo do apocalipse, não é pra ficar feliz e levantar as vossas cabeças, porque o nosso encontro com Jesus está próximo, que é exatamente essa imagem que está na tela aí. Isso está mais próximo de acontecer do que a gente imagina. Eu, Josué, digo assim, o meu pensamento, eu acho que o ano de 2030 não chega. Nós estamos em 2021 e eu acho que 2030 não chega, porque a profecia está tão avançada, eu não vou afirmar porque ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Mas eu acho que 2030 não chega, na minha humilde opinião. E para concluir a aula de hoje, o arrebatamento da igreja, de acordo com a opinião do pré-tribulacionismo, acontece no final do princípio de dores, que é exatamente esse evento 2, antes da grande tribulação começar. Então eu vou concluir a aula de hoje deixando esse versículo para os irmãos, que para mim é um versículo importante. Lucas 21 e 28 deixa bem claro: irmãos, quando vocês virem essas coisas acontecerem, não fiquem tristes, estudem o Apocalipse e fiquem felizes, levantai as vossas cabeças, porque a nossa redenção, o nosso encontro com Jesus e a nossa entrada nas mansões celestiais está próximo, certo? Então nós vimos hoje o que é o arrebatamento da igreja, a promessa de Jesus de nos levar, e nós vimos quando é que isso vai acontecer, que no caso aqui, de acordo com a aula, vai acontecer antes da grande tribulação. Que o Senhor abençoe a todos e até a aula que vem.